É uma produção independente. Todo conteúdo veiculado adquire a responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Olá, começando hoje, nesse feriado de 15 de novembro, aqui na AltV, o programa AltV. A nossa convidada é a doutora Maria Cecília Vendola, cirurgiã dentista, e fez uma especialidade super atualizada, uma especialidade que, para nós que trabalhamos com políticas públicas, é fundamental, que é a questão da dependência química. Será um excelente bate-papo com você, internauta, para discutirmos o que fazer com essa realidade que incomoda milhares e milhares de famílias, aos trabalhadores da área da saúde, em especial a todos os brasileiros e brasileiras. Que bom tê-la aqui no programa AltV Mulher, doutora Maria Cecília Vendola. Muito obrigada, Mona, pelo convite e parabéns pela iniciativa, né? Por esse programa aqui via internet, pela rede, que vai, enfim, contemplar o mundo todo, o planeta inteiro. Isso é muito bom. Muito obrigada. Você sabe que essa iniciativa é do Movimento de Mulheres, não é? Desde a Conferência Internacional de Mulheres, nós, mulheres brasileiras, assumimos um programa com a identidade feminina. Um programa voltado ao universo feminino, um programa onde se discute os desafios da mulher brasileira. Então, esse programa está no ar graças à unidade do Movimento de Mulheres e a convidados como a senhora que participam deste programa para enriquecer e para realmente formar e informar as famílias brasileiras. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação da senhora. A senhora, que é uma especialista em dependência química, eu gostaria de saber da senhora, hoje há muitas autoridades que definem o crack como uma epidemia. E eu gostaria de saber a distância entre esta realidade tão dolorosa, tão sofrida que é o crack, com a proteção dos usuários. Essa distância entre as políticas de proteção com esse avanço da dependência química, entre aspas, o crack. Na verdade, assim, hoje nós temos o crack, né? E isso, essa epidemia hoje que está sendo considerada assim, é com o crack. Sim. Mas veja, nós já enfrentamos, né, no nosso país e também no mundo, claro, mas é complicado você falar de mundo, vamos falar daqui, né? Lógico, vamos falar da nossa realidade. Focar, né, a nossa realidade. As políticas de prevenção, elas vêm sendo feitas e vem se tentando muita coisa, estamos evoluindo muito nesse sentido e estaremos evoluindo mais ainda, tenho certeza. Mas vamos colocar assim que houve uma certa discrepância, né? O aumento do consumo realmente foi assim, avassalador, eu diria, né? Porque antes nós tínhamos um tipo de substância, dois tipos de substância, 3 tipos de substância, e hoje nós temos muitas substâncias, em vários nichos diferentes, atingindo camadas de população. Aquilo que antes era talvez apenas para uma classe média alta, hoje você tem também na classe mais baixa, você tem para todos. Faixas etárias, você pega desde crianças, adolescentes, que é uma grande preocupação, nós sabemos disso, mas você tem também adultos, você tem pessoas idosas que estão se tornando dependentes. E aí é que vem o que fazer, né? Primeiro. Agora, esse universo que a senhora acabou de colocar, que essa dependência está desde jovens, muito jovens, a pessoas da terceira idade. Sim. Mas um dado que nos assusta muito é que esses jovens, cada vez mais jovens estão entrando. No caso das meninas com menos idade, cada vez mais novas. Por que isso? Por que essa atração pela dependência química com 11 anos de idade?
Então, aonde está falhando? Aonde é que está pegando? Então vamos ver uma coisa, eu falo assim nós, porque eu me incluo, claro, eu estou dando a minha pequena colaboração, espero até poder ajudar na informação, mas existem muitas pessoas, muitos profissionais que estão há muito tempo lutando, não é verdade? E grupos grandes, né? Então veja bem o que acontece. Primeiro nós precisamos pensar na saúde. E quando se pensa em saúde, se pensa em informação. Aquele que não tramita na área da saúde não tem como saber os efeitos bons ou ruins de determinada substância. Então o que vem acontecendo? Muitas vezes a informação ela não chega nas casas, ela não chega nessas pessoas. E se chega, talvez chega pelo boca a boca, talvez chega distorcida. Eu acredito que a propaganda, a mídia, exerce um papel fundamental para informação. Nós entendemos assim, uma criança na escola precisa ter, né, todo o seu material didático, seus professores preparados para informar e para ensinar. Porque muitas vezes isso não é possível dentro da própria casa, nós sabemos disso, né? Dentro da nossa realidade. Mas é muito importante o que entra pela retina deles, aquilo que eles veem, por exemplo, na televisão, que é o maior veículo, né, de comunicação que nós temos hoje. O que eles veem? Que tipo de propaganda? Muitas Estímulo vezes, ao álcool, exato. Estímulo Exatamente. e a porta de entrada é o álcool. Exatamente, aí que Nas está. novelas há um glamour em relação ao álcool. Sabe que a Organização Mundial da Saúde, recentemente, eu acredito que essa notícia é do mês passado, deste mês, bem recente, considerou o álcool uma droga de periculosidade similar aos barbitúricos. Tá? Então, o álcool que antes era leve, né, era tranquilo, não é mais. Nós temos uma publicação feita há cerca de 20 dias na revista Lancet, é uma revista britânica, uma pesquisa isolada feita na Grã-Bretanha, mas que já aponta o álcool como uma das substâncias que está exercendo um papel fundamental nos efeitos negativos à saúde pública. Então, veja, a partir do momento que um jovem, né, o jovem está em formação, o jovem adolescente, ele precisa de autoafirmação, não é verdade? Ele precisa usar talvez a calça de marca, né? Ele precisa estar fazendo o que os demais fazem para se autoafirmar. É natural, isso faz parte do processo todo de formação de adolescência. A partir do momento que ele vê uma propaganda na televisão que o incentiva a consumir determinada substância como um modismo, mesmo que você tenha uma taxa muito pequena, faz mal à saúde, né? Use com moderação, isso para o jovem é muito pouco. Ele tem que acompanhar essa evolução. Então eu acredito que isso tem sido uma porta que para a formação dele não tem sido positivo. A senhora então coloca aqui para nós que a família é um pilar fundamental nesse freio ao consumo. A senhora acha que o diálogo dentro de casa, ou prestar atenção aos sinais do seu filho, porque um filho que começa a mudar o seu comportamento dentro de casa, começa a falar menos, começa a ter certas conversas pelo telefone, pelo celular, com pessoas das quais a família não conhece, não é? Começa a chegar tarde, o olhar mais avermelhado, esses são sinais que qualquer adulto percebe. Sim. Mas por que os pais protelam muito para diagnosticarem e realmente tomarem a ciência de que o filho está na dependência química? Eu creio que assim, essa informação que nós estamos comentando, que chega até o jovem, talvez distorcida, e é escassa para o jovem, é escassa igualmente para a família. Então é preciso mais informação sobre cada substância, os efeitos que ela tem na saúde, os efeitos que ela tem na parte mental, no comportamental da pessoa, como prevenir isso. Então, assim, eu gostaria de ter a fórmula, né? Nós gostaríamos de ter a fórmula para que isso não acontecesse, mas nós não temos. Então, com a nossa realidade, o que é importante? O pai ser amigo do filho, a mãe ser amiga da filha. Claro, com certeza, é importante essa troca que seja positiva, que seja boa. Pai, mas amigo, lembrar, cuidador, família, mas lembrar, acho que uma coisa importante, o pai e a mãe, qual é a função do pai e a mãe? Não é verdade? É cuidar, não é?
cuidar. Quem cuida ama. Né? Quem cuida ama. Então é necessário também um certo respeito pelos pais. Os pais precisam conquistar isso com os filhos. Uma amizade, mas um respeito, para que eles sejam ouvidos também. Para que nós não podemos inverter, né, o universo, não é verdade? Não podemos inverter. O que está em cima não pode ficar embaixo e nem vice-versa, não é? Para que continue a progredir, né, a evoluir. Então, assim deve ser. Então, eu acho importante essa informação para os pais, porque quando o filho se torna dependente ou adicto, a família se torna codependente também. E ela também vai precisar de apoio psicológico, né? Um apoio muitas vezes de profissionais da saúde, de grupos de autoajuda, até para poder saber como lidar com essa situação, porque é uma situação complicada. Doutora, assim, tem jovens que vão para o mundo das drogas, porém não se tornam dependentes. Sim. E esse processo, os familiares lidam de uma forma respeitosa, conquistando o seu filho para si, né? Para a vida, né? Para a dimensão da juventude. Agora, outros jovens vão para o mundo da droga e se tornam dependentes, né? O que faz uns se tornarem dependentes e outros não? Eu acho que hoje é difícil, Mona, nós falarmos assim, eles vão para o mundo das drogas. De uma forma geral, as drogas estão no mundo. Você concorda? Estão no mundo. Fazem parte hoje do nosso mundo. Assim como no nosso mundo tem muita coisa boa que está acontecendo, muita descoberta boa, não é verdade? A própria internet, que nós estamos nela hoje fazendo esse programa, é uma coisa muito boa e é uma coisa, de certa forma, recente. Então, acho que precisa haver a convivência com este mundo da forma como ele está. Não piorar isso. Ter a noção do que pode ser bom para si e do que pode ser muito ruim para si. É isso que está faltando, essa noção que nós chamamos de discernimento. Quando uma pessoa se torna dependente, né, ou usuário de alguma substância, ele vai perdendo essa capacidade, que é a capacidade de discernir, de julgar, a nossa capacidade de julgamento. Então, essa capacidade de julgamento, ela existe até que ele se torne dependente. Então, ele não pode se tornar dependente. Por isso, precisa ser aproveitada essa capacidade que é do ser humano, tá? Que é da nossa espécie, para que seja trabalhada adequadamente pela escola, pela sociedade e pela família. Então, são 3 pilares grandes que precisam ser trabalhados juntos. Então, por exemplo, as políticas públicas estão tentando, na verdade, fazer tudo para que a parte social comece a entrar num processo evolutivo e preventivo. Esse dado que a senhora acaba de colocar aqui, esse tripé, é fundamental. Com certeza. A família, os meios de comunicação, que seria a sociedade, né? A sociedade, a igreja, a comunicação, a educação, a saúde, todos. Né? Porque isso não é da responsabilidade de um setor. Não é um setor Todo mundo acha que é uma questão da polícia. Não. Hoje já se considera a dependência como uma questão de saúde pública. Não é? Com certeza. De saúde pública dentro de uma intervenção interdisciplinar, né? Onde você tem psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, enfim, vai além da área da saúde, onde você também tem a questão da segurança pública, tem a questão do trabalho, enfim. Então, e a família, né? Isso que a senhora colocou para nós. Importante. Mas o primeiro sinal é a família, né, doutora? Com certeza. É a mãe, é o pai, é o cuidador, é o amigo que tem esse sinal, que precisa ir buscar ajuda, né? Se não sabe lidar dentro de casa, é preciso ir buscar ajuda. Mas aqui nós estamos com um internauta, doutora, que diz o seguinte para a senhora. O Lipe. Ele, boa tarde, que bom tê-lo aqui no programa AltV Mulher, agora todas as terças-feiras, às 17 horas, com os nossos convidados e convidadas. E o Lipe diz que não é fácil quando sentimos isso na pele. Com certeza. Lipe, né? O nome dele. Lipe. Lipe, é muito fácil a gente chegar, conversar sobre o caso, né, debater, dar um pouquinho de informação, um pouquinho daquilo que nós sabemos, mas sabe que é difícil demais você viver o problema. Então, assim, por isso nós deixamos claro,
O problema não é só para quem se torna o dependente, mas para todos que estão em volta. Quando a gente fala da família, a gente fala da mãe, do pai, do irmão, da irmã. Nós falamos do namorado, da namorada, ou esposo, a esposa. Todos aqueles que estão em volta, todos. Com certeza. Então, Agora, eu pergunto para a senhora aqui, para todos é difícil, mas em especial para quem realmente está nessa dependência, né? com certeza, porque a pessoa, né, o adicto, né, a pessoa que é o dependente, ele vai ter todos os problemas que todos os que estão em volta dele estão tendo também, mas a sua saúde indo embora. E isso não tem preço. A sua dignidade. A sua dignidade. Doutora, aqui uma pergunta. Se os pais não direcionarem adequadamente seu filho, impondo limites desde a infância, na adolescência, ele diz assim, esqueçam, não irão conseguir. Isso nós falamos agora há pouco, quando dissemos que importante a família ser amiga do filho, né? A mãe amiga da filha, do filho, o pai também, viver em harmonia, terem diálogo, porém o que eu disse? Nós falamos sobre isso, respeito, não é verdade? Isso é muito importante, com certeza. Limites. Limites, porque o que se vê hoje, eu não sei se é talvez uma tendência do mundo, informações que não foram bem processadas, né, nas famílias, então ficou uma coisa assim, você vê muito isso, não há limites, como não há limites em escola. Eu acho sinceramente um absurdo professoras da rede pública, como eu já vi muitas, e você na sua profissão vê mais ainda, serem agredidas por alunos. É triste, temos casos aí que tem acontecido, é triste isso. É uma inversão total. Uma inversão. Eu falei, o que está embaixo não pode ficar em cima e vice-versa. Nós temos que continuar a ter uma harmonia no nosso universo, né, na nossa sociedade. Então, é claro, os pais devem ser amigos dos filhos, porém, tem que existir o respeito, e o respeito é que dá os limites. Nós estamos com o Diego e está dizendo olá a todos e todas, né, Diego? Nós estamos aqui num programa em uma rede internacional de mulheres, com homens e mulheres, lógico, mas é uma rede forte de mulheres. Obrigada pela sua participação aqui. Faça a sua pergunta. E tenho aqui também um internauta parabenizando a doutora Cecília e dizendo que as colocações da senhora são maravilhosas. Ai, que bom. Tomara que elas possam estar contribuindo, não é? Para a gente melhorar essa situação. Doutora, tem mais uma pergunta aqui. Se o usuário fosse punido, não teriam tanta vontade de usar a droga? A senhora concorda com isso? Eu não gosto muito, sinceramente, de entrar nessa área, porque a área da dependência química tem, eu brinco e falo, né, que são 2 mãos, né, portanto cada mão tem 5 dedos, né, então você tem vários pequenos segmentos. Eu, por ser já da saúde e faço também junto essa parte, né, de mídia, né, da propaganda, não gosto muito de entrar nessa outra parte, porque também me faltam também conhecimentos muito profundos disso. Mas assim, vou te dar uma opinião minha em cima de tudo que eu tenho visto. Eu acho que antes de você punir, você precisa ensinar. Ensinar não é aceitar e bater palma para tudo que acontece, de bom e de ruim. É justamente bater palma para aquilo que é bom, mas corrigir aquilo que não é. Então eu acho que antes nós temos que colocar realmente os limites nas atitudes antes de fazer esse tipo de punição. Porque se nós formos olhar atrás do dependente, né, que é a maior vítima, atrás da família que é codependente, você tem toda uma rede de pessoas, de grupos que ganham muito dinheiro com isso, não é verdade? E acho que é aí que eu deixaria esse lado, né, para as pessoas mais competentes, que conhecem mais esse assunto, falarem numa outra oportunidade aqui no programa da Mona, mas eu acho que primeiro começar, como eu falei, por casa, por família, né, por ajudar. Aqui um internauta está nos colocando aqui, meu pai sempre ensinou, ou se consegue respeito normalmente, em último caso, pelo medo. Senão, não muda. Isso que ele está dizendo. E ele considera que isso hoje acabou. Eu não sei, eu nunca gostei o respeito pelo medo. Eu acho que o respeito pelo medo, ele não cria raízes, né? Como ele chama o internauta? É o Lipe. É o Lipe novamente, Lipe. Lipe, eu não sei, mas eu penso assim, que nós só tememos
aquilo que de fato nós não conhecemos. Você concorda? Concordo. Né? Tudo aquilo que você acaba destinchando e vindo a conhecer, você deixa de temer. Então eu acho assim, o respeito, ele deve vir acompanhado da admiração. Né? Você deve respeitar alguma coisa boa que você conhece, ou uma qualidade em alguém que você vê que está dando certo. Então talvez seja por esse lado que teu pai, né, quis mostrar para você alguma coisa. Eu acho que hoje, com a informação, as coisas são muito diferentes. E como você colocou, é uma realidade que nós não podemos tapar os olhos e achar que não existe. Não dá. Ela está colocada na nossa rua, na nossa vila, no nosso condomínio, enfim, nas escolas. Ela está colocada em todos os lugares. E outra coisa, muitas vezes... O assédio é muito grande. O assédio é grande. Então você imagina, muitas vezes a família, vamos dizer, um pai, né? Ele acaba tentando amedrontar o filho até, mas não é por mal. É para preservá-lo. É de tanto que ele ama esse filho. Lógico. Mesmo que ele não demonstre isso com atos, com atitudes às vezes carinhosas, mas ele quer o melhor para ele. E tudo que ele não quer é ver o filho envolvido com alguma coisa tão nociva que destrói a vida aos poucos, não é verdade? Então, talvez nesse sentido, ele use também a ferramenta antiga, que é a ferramenta da inibição, né, do medo. Mas eu acho que é só isso. No fundo é um amor, né? Não, eu também acho. Eu acho que é importante todos os lados. Você deve tentar garantir de todos os lados. Porém, nada melhor do que trazer a consciência. Assim você empodera o seu filho, não é? Porque você precisa de você ter a certeza de quando você não está com seu filho, de que ele está ciente de que ele está forte, não é? Eu sempre dei esse exemplo, meu pai sempre nos ensinou, eu não estarei com vocês em certa situação. Sim. Porém, vocês estarão cientes e conectados com aquilo que eu ensinei a vocês. Sem dúvida. Mas esse ensino foi um ensino de troca. Nós passamos para ele a nossa realidade e ele passou a sua maturidade. E o encontro dessas duas forças fez com que seus filhos não caíssem na droga. Não é? E eu acho isso o forte numa relação de pais e filhos. Uma coisa que eu acho interessante a gente colocar também é que está se dando hoje em dia, né, nesse mundo cheio de substâncias, né, que nós vamos conviver com isso, que nós estamos falando sobre isso. Mas veja, tem tanta coisa bonita no mundo para ser focada, percebe? Tanta coisa boa. E a gente, quando você tem muita saúde, você investe na sua saúde, você tem qualidade de vida, você aproveita muito mais tanta coisa boa que tem por aí. A droga justamente ela mina tudo isso. Ela mina, né? Ela encurta, né, a tua longevidade, você deixa de ser longevo, né? Você não vai ter e essa aqui possibilidade. também internauta coloca assim, ele não tem a capacidade de discernir. Nós falamos sobre isso também. Falamos, não é? Exato. E aqui o internauta coloca aqui para nós, eu e meus irmãos agradecemos muito meus pais pelas cintadas e palmadas quando passávamos do limite. Mas se valeu para eles, né? Se valeu, o importante é que o resultado foi positivo, não é verdade? Ele diz aqui, somos bem informados profissionalmente. Isso é importante. Mas sabe, deixa eu colocar uma coisa aqui. A paulada, a cintada, isso tudo é do mundo que nós devemos desconstruir. Isto faz parte do mundo da violência. E é a grande chaga deste século, é a violência. E nós não podemos ter a violência da palavra, não podemos ter a violência física, a violência emocional, porque esta é a infelicidade da humanidade. Enquanto nós não desconstruirmos isso, com certeza muitas e muitas pessoas continuarão no mundo das drogas. Eu vou pegar esse seu comentário, muito pertinente, né? E vou colocar alguma coisinha assim, que adentra um pouco na minha área, mas eu acho que é importante colocar para quem está ouvindo, que pode ajudar. No processo de evolução do homem, todo mundo sabe que nós temos o dente do siso, não é isso? Que é o dente do juízo. Isso. Né? Que são 4, né? Um em cada hemiarco, 2 superiores, 2 inferiores. E eles estão em extinção. Então, já existem pesquisas, isso é constatado, que nessa evolução nossa, nós vamos perder esses 4 dentinhos, não vamos ter mais.
Então, a mandíbula, que é esse osso de baixo, ele tende a ficar menorzinho, né? E o homem do futuro, vamos colocar assim, ele tende a ter uma testa maior. Então, essa área que nós estamos falando, que é a área do discernimento, as funções executivas, né? Sim, não, bom, ruim, faço, não faço, julgamento, tende a ampliar mais. Por isso, estamos numa era mental, né? Então, é interessante, se nós pensarmos sobre isso, sobre esse ponto de vista evolutivo, que não sou eu que estou falando, né? Isso existe na literatura. Veja, vamos entender então o que é essa tal de substância, né? Essas tais drogas. E, peraí, mas elas estão fazendo exatamente o contrário, né? Elas estão querendo fazer uma força contrária a esta evolução natural do homem. Então, só de pensar por esse ponto de vista, que, como volto a dizer, não é meu, mas é um ponto de vista da literatura. Lógico, entendo. A gente pode ver que a origem dessa tal substância A, B, C ou D, ela não é positiva. Ela é uma força justamente contrária à força de evolução. Então, se nós pensarmos mais além, vamos ver que realmente temos que fazer tudo. Até talvez o pai antigo, né, que usou aí um pouquinho da cintada, da antiga cinta, né, ou o pai mais moderno que usou seu próprio exemplo, em um diálogo firme com o filho, vamos entender então que forças realmente evolutivas. Com certeza. E toda a ação social que está sendo feita, né, para melhorar uma propaganda, para dar informação a todos, também é uma força positiva. A única força negativa dentro disso tudo é a própria substância em si. Com certeza. Agora eu pergunto para a senhora aqui, como proteger as pessoas dependentes químicas que às vezes estão completamente perderam sua autoestima, perderam a sua própria condição de perceber o que está acontecendo consigo e com o seu entorno. Como proteger? A senhora é a favor dos consultórios de ruas? Olha, eu acho que tudo isso ainda está em estudo, né? Acho difícil você dar hoje uma opinião fechada, né? Mas eu acho importante, assim, para aquele que é dependente, que está talvez nessa situação que você está dizendo, que está nos ouvindo, que a gente pode dizer assim, tudo tem jeito, sempre haverá saídas. Desde que dê o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Ah, não consigo dar, parei, não consigo dar, deixa que alguém vá lá, segure as suas mãos e te puxe, aceite ajuda. E peça ajuda. Peça. Se não e conseguir pedir ajuda? Se não conseguir pedir, aceite aquele que talvez, quem sabe, vai ser o consultório de rua, né? Que vai lá ajudá-lo, vai tirá-lo dali, tá? Agora, onde pedir ajuda? Hoje você tem assim vários. Olha, você tem desde, vamos dizer assim, os grupos de autoajuda que geralmente estão junto às igrejas, né? Que são internacionais, existem já há muitas décadas, que funcionam tanto para os familiares quanto para o próprio dependente. São grupos diferentes, né? Tem aquele que é só para o familiar, tem aquele que é para o próprio dependente. Por exemplo, tem o NA, o Narcóticos Anônimos. E esse é um grupo que, por exemplo, a mãe não entra, e você não entra, o profissional não entra, só entra o próprio dependente. Para drogas consideradas mais pesadas, né? Então, assim, a pessoa tem total privacidade, tem os próprios colegas que vão ajudar, vai ter um padrinho ali dentro. Você tem toda na prefeitura, né? No Conselho Municipal de Álcool e Drogas, tem várias. Tem algum telefone assim que a família possa ligar? Como a violência tem 180, 181? Ou não tem? Existem vários. Tem vários. Mas aqui tem um outro depoimento muito interessante, doutora, que diz o seguinte: ele pergunta para a senhora se a violência também castigo também gera violência emocional. Eu creio que sim. E um outro aqui diz o seguinte, internauta aqui, ele diz: nunca dei uma palmada no meu filho com 13 anos. Vou falar só uma coisa, eu acho que não tem pior castigo, gente, do que você, num momento melhor, num momento de lucidez, de restauração, de forças, né? No momento que você está mais inteiro, perceber o quão mal você fez a si próprio ou a alguém que você ama. Eu acho que esse é o maior castigo que a gente tem. E ele acaba acontecendo, né? Não tem jeito. Estamos com o internauta dizendo assim: eu parabenizo o excelente programa
desta tarde no UOL TV Mulher. Eu que agradeço a você, internauta, e a todos que estão interagindo conosco aqui. Eu peço desculpa aos que eu não estou conseguindo, porque está entrando muito rapidamente, mas eu vou depois passar as mãos da doutora Cecília. E ele diz assim, eu nunca dei uma palmada no meu filho de 13 anos. Sempre contei como meu pai e meu avô valorizavam o respeito pelo ser humano. Isso é ótimo, porque o exemplo é tudo, né? Por que adianta você falar, faça isso, não faça aquilo, isso é bom, isso não é bom, e você de repente não conseguir mostrar isso. Às vezes você pode até não conseguir fazer, mas você mostra e eu acho que o efeito é bem maior. Agora, a senhora é a favor a Organização Mundial de Saúde defende a internação involuntária, não é? Tem algumas diferenças, né? Eu acho que o que está sendo é uma pergunta, não é? Então, deve ser sobre a internação compulsória, não é? Que nós estamos falando também aqui em São Paulo, sobre o crack. Eu tenho tido a oportunidade de participar do Conselho Municipal de Álcool e Drogas, né? Aqui em São Paulo. Então, tenho participado dessas discussões, né? Que está sendo feito aí um documento sobre isso. Veja, a gente tem assim, se você internar simplesmente um dependente, por exemplo, de crack, você está oferecendo a ele um tratamento de saúde. A nossa grande preocupação é a reinserção social dessa criatura, né? Porque a gente sabe o quanto é complicado pós, né, para onde volta. Aí entra várias outras ações que são do pessoal da assistência social, né, toda a parte social é muito importante também. Então, isso está sendo estudado e muito bem feito, isso eu posso dizer, porque eu tenho participado, né, e vai sair aí um documento e está se pensando no que é melhor fazer. Mas, assim, posso dar para vocês uma opinião um pouco subjetiva, aqui da Maria Cecília, né? Como ainda não está fechado isso, posso dizer assim, eu acho que nós temos que pensar que o dependente do crack, ele está doente, primeira coisa, não podemos esquecer isso. Segunda coisa, lembrar do que nós falamos anteriormente, a capacidade de discernimento é minada imediatamente. Então, essa criatura que já está consumindo, ela não tem condições de opinar. Então, se você perguntar a ela, você quer ajuda? Ela pode dizer sim, ela pode dizer não, ela não sabe exatamente. É aí que tá. Então, nós não podemos confiar na palavra. Ele não tem condições para dar, para falar o que é melhor para si próprio. Então, está precisando de ajuda. Então, eu acho que a ajuda é compulsória, ela precisa existir. E isso eu acho uma questão de saúde pública. Nós temos essa responsabilidade. Ele necessita de saúde. Aí não é uma questão de direitos humanos, não podemos confundir as coisas. A primeira coisa é cuidar dessa pessoa. Mas como nós sabemos que exige também uma reinserção, muitos não têm família, a própria família consome, não é? Existem vários problemas, né? Vários cenários que você vai precisar compor cada um deles. Então, talvez por isso que essa decisão ainda está, né, no trâmite de o que vai ser, para pensar no pós. Mas eu acho que precisa ficar claro isso. Essa criatura não tem condições de decidir e ela precisa de tratamento na parte física, na parte mental e depois na reinserção social também. Você vê, reintegrá-lo ao mercado de trabalho. Saúde bucal, falo como cirurgiã dentista, que não se falou até agora nisso, mas é importante, os efeitos da saúde bucal são muito grandes também, quer dizer, a pessoa perde e aí depois até socialmente não consegue. Doutora, eu acho que a primeira fase da perda da autoestima é pela boca. Mas com certeza, você perde o sorriso. Perde o sorriso pela vida, né? Exatamente, o sorriso pela mesmo, vida. Não é? Nós não podemos negar a pessoa, na verdade, o direito de estar bem, de se sentir com a sua autoestima recuperada, né? Um sorriso bonito, uma boca saudável, um corpo cuidado, na verdade, isso é importante para todos nós. Eu gostaria que nós não tivéssemos aqui discutir nessa escala tão grande o pós, mas que nós pudéssemos para as próximas gerações oferecer esse nosso conhecimento, esse nosso compromisso, essa nossa militância, para que não precisasse chegar no pós.
certeza. Por isso que eu agradeço muito a participação da senhora aqui no AltV Mulher. Eu parabenizo em nome de todos os nossos internautas, em meu nome, esse excelentíssimo conhecimento que a senhora tem nessa matéria da dependência química, e quero aqui me comprometer que a senhora possa voltar ao programa AltV Mulher. É um prazer, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e voltarei também com imenso prazer. E agora, no segundo momento do programa AltV Mulher, eu terei um depoimento de um jovem que participa de grupo de jovens na comunidade como uma ferramenta para levar o jovem para a cultura, para a arte, para o sonho, para a utopia e para que não permita que esse jovem entre para esse mundo que muitas e muitas vezes não tem volta. Mas a gente espera que com todo esse conhecimento, com toda essa esperança, nós possamos cada vez mais enfrentar essa guerra que nós enfrentamos na nossa cidade, no nosso país e hoje no planeta. Lembrar sempre que uma grande estratégia de guerra é você ver sempre a vitória, né? Saber que nós já ganhamos. Que bom. Isso é importante. Doutora Maria Cecília, obrigada pela sua presença no AltV Mulher. Até a próxima entrevista aqui. Eu agradeço muito, foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Fique conosco. Nós vamos para o segundo momento da nossa entrevista no programa AltV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Olá, eu sou Mara Bastos e quero deixar um beijo todo especial a você que está aí nos assistindo na AltV no madrugadão com o nosso querido Volpe. Um beijo todo especial e vamos lá porque tem sempre muita coisa especial para vocês aí de casa. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Olha, acabo de receber aqui o Eduardo Brasileiro, um jovem brasileiro mesmo, guerreiro, e que é de uma paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera. Tem um trabalho maravilhoso com os jovens. E você, jovem, que está aqui interagindo com o programa AltV Mulher, que começa agora todas as terças-feiras, às 17 horas, com vários temas, várias discussões, pessoas que estão, na realidade, fazendo a diferença. E aqui eu acabo de receber o Eduardo Brasileiro. Que bom tê-lo aqui no programa AltV Mulher, Eduardo. É um prazer estar aqui também. Que bom. Você trabalha na Nossa Senhora do Carmo, né? Sim. E você tem um grupo de jovens lá.
como que os jovens que não estão participando de grupos de jovens podem criar um grupo? Como dar o primeiro passo para formar um grupo de jovens? Dentro da sua experiência. Sim, pelo que nós vemos dentro do grupo de jovens lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo, é muito difícil dentro de uma periferia, hoje, quando você tem em volta shopping centers, quando você tem em volta outros atrativos, encontrar dentro da comunidade paroquial, dentro da sua realidade ali, um atrativo para existir um grupo de jovens. Porque o grupo de jovens, ele existe por quê, né? Esse é o questionamento, né? Para que existe um grupo de jovens? E hoje em dia, a Pastoral da Juventude, presente dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado e no Brasil inteiro, ela vem buscar um diferencial, que é uma formação maior para o jovem do que é a vida em comunidade, que é essencial. Você tem as redes sociais, como a senhora acabou de dizer, tem os diversos modos de comunicação, o jovem ele já se comunica fora. Dentro das redes. Dentro das redes e pode estar dentro de casa, né? Certo. E Mas às vezes se comunica com inimigos, né? Isso. E o que realmente aparece na vida da comunidade é isso, né? Você conhecer as pessoas e perceber. Eu acho que o grupo de jovens, ele acorda o jovem para uma questão essencial, que é a necessidade do jovem estar preso à realidade dele. Ele conhecer a realidade, conhecer a comunidade e ver o que precisa. Hoje, feriado da República, nós paramos para pensar no civismo que deve existir dentro da Pastoral da Juventude, né? Dentro de questões, né? Questionamentos políticos que o jovem precisa ter. Hoje vocês discutiram o quê? O grupo se reúne de sábado aos sábados. Que nós lembramos do feriado da República, e isso é muito importante, né? Lembrar um pouco do civismo, do que o jovem precisa acordar para este método, né, que acontece, que você vive preso a um método de consumo, e esse método de consumo tem shopping centers, você tem diversas coisas que te levam a chamar a atenção, né? E o que é interessante numa vida comunitária? Nada, né? Você acaba, o ser humano, ele acorda, ele tem que aprende que tem que trabalhar, construir sua vida e construir-se por si próprio. E não quando você tem uma vida comunitária, que ela acorda você para quê? Para arte, acorda você para conversas, a conversa para você para uma humanidade maior, uma troca de ideias, de pensamentos. Agora, Eduardo, você é jovem, você mora numa comunidade, você mora no bairro de Itaquera. Como é que você foi parar nesse grupo? Olha, foi na escola mesmo. Nós estávamos na escola, o meu professor de matemática, ele me convidou. Ele falou, você gosta de estudar bastante, mas você tem um grupo de amigos, você sai um pouco, e eu não saía muito. E ele falou, por que você não vai conhecer o grupo de jovens lá da paróquia, tudo? Vai um dia. Aí eu fui, acabei gostando do pessoal, participação na igreja, porque dentro da comunidade tem aquela parte da liturgia, né? Certo. E na liturgia você pode ajudar lá das diversas maneiras os jovens. Né, a questão da pastoral. E aí o jovem, você deu função para o jovem, né? Você deu função para mim, eu acabei trabalhando lá, comecei a me intensificar, a me interessar, conheci pessoas muito boas, né? Como acabou surgindo um grande querer pela arte, pela conversa, pela política. Porque aí você vê que a sua comunidade, ela não serve só para te dar um apoio espiritual, mas ela serve também para te dar um apoio de vida. Né? O espiritual você não cuida só de si, mas você cuida dos outros. Vocês estão de mãos atadas, né? Mãos juntas, reunidas. E aí começou a surgir essa caminhada minha dentro da comunidade. Eu comecei a participar do grupo de coroinhas e acólitos. Comecei como coroinha, acólito, e depois virei da Pastoral da Juventude. O nosso grupo tem 20 jovens. O que nós discutimos, o que nós pensamos? Nós conversamos, nós fazemos campanha do agasalho, tivemos a campanha do Dia das Crianças também, que íamos nas comunidades carentes. Você tem uma atuação na comunidade? Tem uma atuação na comunidade. Vocês discutem no grupo para intervir na comunidade? Isso mesmo. Intervir no Dia da Criança, quando há uma calamidade, quando há uma necessidade, Sim. Por exemplo, há uma enchente, vocês estão lá presentes para acolher, para atender. É importante isso, o engajamento social do jovem, né? Agora, a próxima campanha da Igreja Católica aqui no Brasil, a campanha da fraternidade, é o tema saúde, porque hoje é uma das maiores queixas da população brasileira, é a saúde. Então é a saúde, o SUS que queremos, não é?
E vocês já estão fazendo essa discussão, essa reflexão no grupo de jovens do qual você participa? Ainda não. O ano litúrgico ainda vai acabar agora, né? E vai começar agora os novos projetos depois do Advento, do Natal, vai começar a preparação para a Quaresma e também para a campanha da Fraternidade. O mais interessante é colocar esse assunto em pauta, porque a saúde pública é algo deflagrado, ou se você não tem um convênio particular, você não tem vida, mais ou menos, né? Porque você não tem aonde você se escorar, você passa horas e horas esperando uma consulta. O que é muito importante ressaltar, acho que entre os jovens, é essa participação de crítica, de fomentação de diálogo entre os próprios jovens. E como é uma comunidade paroquial, você leva isso esse pensamento para a sua escola. E você vai levando isso para a sua família também. Sua família também. Agora, Eduardo, nós estamos discutindo aqui saúde. Uhum. A primeiro momento do programa, hoje, ao TV Mulher, sim, nós discutimos com uma especialista a dependência química. Uhum. E nós estamos falando de saúde. A gente sabe que hoje a questão da dependência química é uma questão de saúde pública. E eu gostaria de saber como vocês, jovens, abordam esta questão no grupo de trabalho, do grupo de convivência de vocês. Sim, é complicado porque é uma parte muito presente na vida do jovem, né? Tanto o tabagismo quanto a questão das drogas, o álcool. O álcool também, ele é muito presente na situação. O diálogo que existe é de que o que ele faz mal para o seu corpo, o que ele causa para a sua vida também, a dependência que você se torna, porque o ser humano ele nasce para ser livre, né? Você tem essa liberdade, né? E você acaba sendo dependente de algo que vai te levando para baixo. E o que acontece com a droga, com o cigarro, o álcool em excesso, todos eles, ou não, até não em excesso, né? Porque você vê que muitos jovens, nós notamos lá, muitos jovens eles acabam indo para o mundo do cigarro, da maconha, por companhia, né? Um entrega o outro, um entrega para o outro vai e fuma. O falso amigo, né? O falso amigo que está presente lá, eles te Aquela fazem hora... convite e você acaba usando aquilo. É um status social, é um status quo, né? Que você está fumando cigarro lá com seus amigos. Então, eu acho que uma maturidade maior no discurso, no debate ali é importante no grupo de jovens, para que ele acorde o jovem, para que não exista esse tipo de situação. Como você, aqui estão te perguntando, como você jovem, né? Como você, que alerta você dá para um jovem não dar o primeiro passo para o mundo das drogas? O jovem, ele se droga, eu ouvi isso de um pensador, eu não lembro qual, o jovem ele se droga por fuga de desilusão. O mundo acaba sendo uma grande ilusão. Você tem uma vida que acaba não sendo todas as suas expectativas, você tem que acabar para trabalhar e conseguir um dinheiro para ter um carro, você acaba se desiludindo. Eu vejo muitas pessoas se iludindo com problemas familiares, com problemas exclusão social dentro da escola, dentro da sua rua, e ele acaba sendo jogado de lado. E ele acaba se drogando, porque ele encontra um local que ele pode ter o seu espaço. O problema é que você não pode... O que você tem que falar para ele assim, é que você é capaz de mudar a sua realidade, de você ser capaz de enfrentar esse desafio. Porque é um desafio enfrentar, se ver com isso, uma fuga, algo que vai te dar consolo psicologicamente e você passar direto disso. Agora, você acha que pais que colocam castigo, que são mais severos, eles protegem mais seus filhos? Não sei. Eu acho que toda a repressão também na questão da criança, do jovem, ela pode criar um ufanismo que ele não consegue, ele vai querer se revolucionar, vai querer se debater contra isso e fugir. Eu acho que toda a repressão tem que existir o diálogo, eu acredito, né? Tanto na minha vida com os meus pais eu tive o diálogo e isso deu certo, quanto amigos meus que tiveram um diálogo. Você dá o espaço para o jovem pensar, questionar, para os seus pais, uma conversa aberta sobre sexo, sobre drogas, que o pai te entenda e que vocês vão caminhando juntos. Porque você não está numa bolha, você está dentro da sociedade, né? Agora, dentro do grupo de jovens da sua paróquia, vocês têm muito teatro. Sim. Vocês trazem esses temas do cotidiano, Uhum. da violência, da dependência química, a questão da sexualidade, não é? Uhum. Para dentro de peças teatrais, Sim. da música, da arte.
E como é que vocês desempenham essas atividades dentro da paróquia? Eu acho que a arte é a primeira utopia, né? Aquele primeiro sonho que você pode ver o mundo de uma forma melhor. Então, você incentivar o grupo a ter um violista, um violeiro lá, a ter uma pessoa que goste de poesia. Um grupo, a maior parte do grupo gosta de teatro, porque o pessoal gosta de subir a um palco e declamar uma peça, ou ler um texto que gosta, ou fazer mesmo o seu próprio texto. Isso que foi muito interessante. Então, pela arte, o grupo se destaca muito. Nós temos um fluxo, uma oficina de teatro lá que acontece. Na verdade, eu sou meio tímido, então não gosto de teatro, mas o pessoal faz teatro lá, né? Então, eles fazem uma oficina de teatro de setembro a outubro. E agora, no sábado passado, eles fizeram a apresentação da peça, de tudo que eles ensaiaram. E esse grupo, dessas pessoas que vieram para a oficina de teatro, alguns acabam ficando no grupo de jovens. E ali ele vai desempenhar outras coisas. Nós fizemos a campanha do agasalho, todos nós nos vestimos de palhaço e fomos lá alegrar as crianças, que vivem outra realidade. Porque indo nessa comunidade carente que nós fomos, nós percebemos uma coisa. Você vê uma realidade que as crianças veem os objetos com muito desejo. Porque eles ligam a TV e veem aquelas novelas que ostentam muitos valores, todos têm muito dinheiro, desde aqueles programas de jovens até outros. Aí você chega naquelas crianças, elas não têm nada, então elas querem objetos, então você tem que dar ali o valor do abraço, o valor do carinho, o valor de uma conversa. Não é fácil, né? Principalmente quando a gente aparece uma vez e vai embora. Você tem que estar lá presente com aquela comunidade e crescer com eles. Com certeza. Agora, e como os adultos recebem esses temas tão atuais que vocês tratam nessas peças? Eles gostam, às vezes às vezes com alguns idosos você pode ter uma parte de retrógrada, né? Que eles não aceitam tanto o que você fala, tem um certo pudor. Mas os jovens estão aí para mostrar um novo horizonte, né? Para enfrentar novos caminhos que podem ser trilhados. Isso que é interessante, você colocar na cabeça dos seus pais, dos seus avós, que você pode fazer uma mudança, que você pode encaminhá-los para novas formas de pensamento. Eu acho que a juventude hoje vive um grande momento que nós reclamamos muito que na década de 60 e 70 foi o grande estopim da juventude. E hoje nós não vemos a juventude acordada. É porque nós estamos vendo um panorama de juventude, o que está na mídia. O que está na mídia eles só mostram também muito do que há de ruim. Mas as coisas boas estão acontecendo, pastorais da juventude se organizando, alunos de universidade fazendo protesto, questionando certas formas de poder. Nós ainda vivemos as mesmas brigas da década de 60 contra as instituições que não foram punidas pelos seus crimes. Nós vemos questões também de formação política, de jovens que buscam partidos de uma forma, partidos novos, colocam novas formas de discussão, novas formas de fazer política que nós precisamos hoje. Então você acha que o nosso jovem hoje faz política, mas só que ele faz uma política de forma diferente? Porque os jovens que estão, por exemplo, no Oriente Médio, fizeram uma revolução. Sim. Na Primavera do Oriente, via as redes sociais. Isso mesmo. Então ocuparam as praças públicas no primeiro momento, mas depois que eles fizeram toda a mobilização pelas redes, você só via nas praças públicas milhares e milhares de jovens levando seus pais. É verdade. Você acompanha, você vê até a revolução, ela começa pela internet porque o diálogo é muito grande. Você conversa com uma pessoa que está no Amazonas, uma pessoa que está no Rio Grande do Sul. Aqui mesmo, nós estamos conversando com o mundo inteiro. Isso é interessante. As pessoas estão fazendo essa pergunta. E o que é pastoral? As pessoas estão perguntando aqui. O que é a pastoral? Você pode explicar, deve ser alguém fora do país, né? Sim, pastoral dentro da Igreja Católica, a pastoral surgiu para cuidar do povo de Deus de uma forma viva, presa na realidade e também transcendendo com o Evangelho. Então você tem uma pastoral para que ela traga a realidade de Jesus Cristo para os dias de hoje. A pastoral discute como a pastoral da saúde, como a pastoral da juventude, a pastoral da família, discute as questões do dia a dia, se reúne em comunidade, que é o mais importante, como uma unidade. Agora reúne pessoas que desejam a mudança da sociedade. Desejam, são atuantes, assistem missas, estão presentes lá. Mesmo pessoas que não sejam da Igreja Católica. Sim, mas normalmente as
pessoas não vão, né? Tem esse certo pudor, né? Então acaba sendo só pessoas que estão dentro da comunidade, mas ela está aberta. A pastoral não tem a necessidade ela não é a necessidade religiosa, mas ela tem a necessidade do quê? De formação de um campo comunitário. A pastoral acorda os jovens para uma vida comunitária, porque nós falávamos agora de redes sociais, a rede social é muito boa. Ela é uma ação internacional. É uma ação internacional, porque ela acontece para todos os lados, né? Ecumênica, interreligiosa. Interreligiosa, sim. Isso é a palavra que eu gostaria de estar falando aqui. Ah, sim. Perfeito. E a rede social, ela mobiliza, mas ela não acorda. Né? Ou ela acorda e não mobiliza, porque você vê, por exemplo, via Facebook, as pessoas organizam eventos, protestos, mas fazem um protesto online. Fora de um território. Fora de um território. Um espaço geográfico. Isso, e é necessário também que acorde isso para a ida do Estado, um espaço geográfico, como aconteceu no Líbano, na Líbia, né? Que eles tiveram uma revolução. Tunísia, eles tiveram uma revolução. Aqui ainda nós precisamos acordar para isso, sair às ruas. Aqui, pertinho de nós, o Chile, os jovens estão realmente lutando por uma educação, não é? E eu acho que aqui também nós temos a tradição do movimento estudantil no Brasil, não é? É verdade. Forte, que fez história, faz história. Eu acho que a gente está sempre muito ciente disso. Mas olha, e mais um tema aqui para você. Você acha que o jovem que está dentro do teu grupo, se ele tiver, por exemplo, sendo usuário, como é que vocês tratam isso no grupo? Com diálogo, com amizade. Você não consegue tirá-lo a posteriori, de imediato desse convívio. Você vai dar novas formas para ele de se levantar. Não, individualmente a pessoa se sente muito, se sente excluída, porque você é o problema, né? Ele vai se sentir, né? Um usuário de droga. Então a conversa com ele é fora desse lugar. A conversa com ele é individualmente. Poxa, por que você fez isso? O que está te levando a isso? O que está te levando a esse vício? E o que o faz acordar, eu acho que é a amizade. Quando você tem um grupo de amigos, quando você percebe que eles querem te levantar, que te mostram outras formas, né, de viver, isso é muito importante. Vocês já viveram algum caso de algum jovem que estava correndo risco e vocês criaram algumas condições para protegê-lo ou não? Não chegou a esse grau? Na questão de drogas, sim. Porque acontece muito isso nas comunidades, porque o jovem ele fica muito à mercê das milícias. Porque são comunidades carentes, são pessoas que estão por ali, e no dia a dia vão conhecendo a realidade, né? O mundo das drogas, do tráfico, as pessoas que estão ali em volta, e a má influência tanto dentro do colégio quanto fora nas suas ruas, quando um jovem está empinando pipa, isso acontece. E vocês discutem com os pais desse jovem? Sim. O mais importante com os pais também, tem que existir esse diálogo. No caso que eu ouvi, por exemplo, desses jovens que estavam envolvidos com droga, esse diálogo, essa conversa, houve o diálogo com os pais para eles ajudarem a gente no diálogo, porque eles ficam sem rumo, os pais. Né? Infelizmente, eles não sabem como fazer e vão pela parte de punir, batendo no filho. É o que um internauta aqui está falando para nós aqui, exatamente isso, que ele acha que o pai que é mais severo, ele segura mais o filho. Sim. Né? Mas isso pode ser uma ação de desespero, né? Ele repreende e o filho revoltado vai manter-se firme nisso. Até casos que o filho começa a roubar a carteira da mãe, do pai, pegar dinheiro, pequenos furtos para comprar o consumo de droga. Consumo de droga. Isso é triste. Então vocês abertamente fazem essa discussão? Fazemos abertamente. É um grupo que nós buscamos o diálogo com a comunidade de que não precisa existir esse tipo de abordagem. Você tem que ser mais humano na relação. Então vocês atuam na prevenção? Na prevenção, no diálogo constante, trazer o jovem para a comunidade. Nós temos o Sabadão da Juventude, que a juventude se reúne todo lá no sábado. Então é um espaço aberto, que você tem a quadra para o pessoal jogar bola, o pessoal se reúne nas salas, tem um grupo de coroinhas acólitos que aprendem liturgia, tem um grupo de jovens que aí já tem a discussão sobre diversos temas, tanto de política, quanto de religião, quanto a função do jovem na religião. Eu acho que uma questão eclesial muito importante como a igreja deve abordar a presença do jovem dentro dela. Você tem padres e bispos que olham o jovem e eles dão só um show
né? Você vai ter uma banda aí, um ministério, e ele vai tocar para vocês. Eu acho que essa abordagem do jovem é muito infantil. Você tem que dar para o jovem o quê? O protagonismo. Ele quer estar ali presente, protagonizando essa situação da vida deles. Os shows, essas coisas criam um vislumbre em muitas outras comunidades e eles ficam presos a isso, a um templo que eles vão lá, cuidam de si e não pensam nos outros, né? A comunidade ela está para partilhar entre os irmãos, né? É tirar do jovem o que ele tem de bom, né? Uhum. Porque o jovem ele tem tudo, ele tem o sonho, tem a esperança, tem a verdade. utopia, tem a garra, né? Uhum. Os E a questionamentos. busca de novo, Isso. né? O quanto é velho, o quanto é triste, não é? Uhum. O sofrimento que traz as drogas, não é? É isso mesmo. O sofrimento tira o jovem, ele se torna uma coisa velha, ultrapassada, digna de tratamento. Isso. Tal o tamanho do sofrimento. E vocês têm uma atividade em grupo onde vocês discutem e se fortalecem. É isso mesmo. Em comunidade. Em comunidade. A decepção com o mundo, porque você vê um mundo muito vil, muito ralo, porque as relações sociais são muito ralas, né? Você passa tendo questionamentos, você tem a sua família, às vezes a sua família é desestruturada, e você não encontra numa comunidade um encontro verdadeiro, porque essa comunidade não tem uma formação cívica, né? De olhar para o mundo e ver o que acontece. Não é um evangelho encarnado, verum facto est, né? Não se faz isso. Você faz o que acontece no dia a dia ali, você vai, se encontra no seu templo, faz a sua oração e vai para sua casa. Eu acho que essa separação do Estado com a igreja é muito, muito ruim. Você tem que fazer uma relação. Tem um teólogo que fala, você tem que andar com a Bíblia e o jornal na mão. Você tem que estar acordado para isso. E é isso que a fé e a intervenção. A fé e a intervenção. Mas a igreja sempre nos colocou isso, né? Verdade. Olhar e vigiar. Portanto, você precisa estar sempre na intervenção, não é? A teologia da liberdade colocava isso. Quanto é importante você lutar pela transformação. É isso mesmo. Em comunidade, não é? Alguns movimentos preocupam a gente dentro da Igreja Católica que não gostam de ver essa teologia da libertação, né? Que tentam ser reacionários de uma maneira que você não se permite a ter uma discussão social, ao discurso da pobreza que incomoda-os. E eles ficam naquele tempo do que? De novo céu. Está no Evangelho, né? É verdade. Não é? Mas eu acho que o importante é essa diversidade. Ah, sim. Não é? É um panorama. O importante é que quem tenha consciência da sua missão, que realmente possa estar aplicando, né? E trazendo mais e mais pessoas para esse mundo. É verdade. Para transformar esse mundo. Existe agora, está sendo feito lá em Itaquera, hoje não, né? Nessa semana vai ser feito um seminário sobre saúde pública. E você chama o povo para participar. Vai ser dentro do salão da igreja, mas porque em Itaquera vai acontecer as obras da Copa. Da Copa, o Itaquerão. E eu quero saber como vocês, jovens, estão se preparando e preparando a comunidade, porque eu acho que nós precisamos criar cooperativas para que nós possamos ter uma participação nesse Itaquerão. Porque tem que ter cooperativa de mulheres, cooperativa de idosos. Tem tantos idosos sem atividade, Eduardo. É isso mesmo. Que lá no Itaquerão nós podemos criar cooperativas de turismo para que eles possam. Não há ninguém melhor que conheça Itaquera do que o próprio morador do Itaquera. O próprio itaquerense, né? É um grande problema, porque existe muitas ali em volta do metrô Itaquera, onde vai ser ao lado o Itaquerão, muitas favelas, né? E existe também pela prefeitura aquela limpeza que eles querem fazer urbana de remanejar, ou às vezes nem remanejar, só pedir para que eles saiam de lá, né, esses jovens. E você precisa dar um lugar para essas pessoas. Precisa transformar essas favelas tudo em bairro. Sim, dignidade você precisa dar. Com moradia, com saneamento, com água, com luz. Minha primeira experiência de assistência social foi em Itaquera. Eu trabalhei na região da Vila Flávia, onde nós instalamos a primeira creche pública lá. Uma das primeiras. Entende? É importante. Então lá já tem uma tradição de moradia, e o espírito crítico os movimentos que estão acontecendo. Existe um movimento já Nossa Itaquera que chama, que ele trabalha dentro lá de Itaquera em reuniões semanais
para questionar, para ver o que o povo vai fazer, porque vem de cima para baixo, né, a lei, né? Dentro do governo do estado e da prefeitura, eles já impõem o que vai acontecer em Itaquera, e não há o diálogo com os próprios itaquerenses. É muito importante esse encontro das duas experiências, né? Da política pública e com a vivência da comunidade. Isso mesmo. Esse trabalho que vocês jovens têm é fundamental. E sinalizar com essa possibilidade de criar cooperativas de trabalho, de renda, para esses setores dos quais vocês trabalham, jovens, idosos, mulheres, portadores de necessidades especiais. E como você chega nisso, né? Você acaba chegando pela via do protesto, porque você não consegue o diálogo, né? Por exemplo, existe uma empreiteira que vai fazer esse estádio, que é a Odebrecht, né? Então eles já contrataram um monte de funcionários, vão fazer já começaram a fazer, já ergueram algumas vigas lá, né? Mas nós precisamos desse diálogo diretamente com a prefeitura, protestando, criando vias para que exista para o morador de Itaquera, que é uma área de pessoas simples, pessoas que conversam muito, gostam de sorrir e merecem o que? Dignidade. A valorização ali imobiliária é muito grande. Então o que há? Você quer querer comprar terrenos já agora. E isso que é preocupante, você não dar para o povo dali uma via de que ele possa ter sua casinha normalmente, que não seja deflagrado por imposição pública, né, de ter saído da sua residência para a construção de um estádio, mas para que ali seja feito uma boa reforma para o povo de Itaquera e para o mundo todo que vai ver a Copa. Vai ver a Copa, com certeza. Essa é uma preocupação real. Eu acho que a gente tem que construir essa caminhada. Sim, não é? Eu acho que tem que levar isso para o poder público, para os parceiros dessa atividade, porque é assim que nós vamos fazer uma Copa diferente. É verdade. Né? Uma Copa que realmente o mundo tenha como um novo, né? Somou a comunidade. É uma celebração das nações, né? A Copa, nações. Né? Que deveria acontecer isso mesmo, e não só a capitalização de recursos para os grandes e para os mais fracos, só o que sobrou. Não pode, isso não pode. Eu acho que então nós aqui nos comprometemos, viu, Eduardo? Sim. Com o programa AltV Mulher, que a gente sabe que ele tem escuta com o poder público, para que nós possamos levar essa discussão. Vamos levar essa discussão, sim, por que não? Para que a gente acumule e leve essa discussão. Porque acúmulo vocês têm. Isso mesmo. E incentivar os jovens ali, que eles são protagonistas desse momento. Eles têm que fazer esse momento. Porque aquilo ali vai ficar para a vida toda. Aquele estádio, tantas questões sociais. E eu acho que o que precisa mesmo ser discutido é uma reforma, claro, tanto dentro da área educativa, de você discutir como é feita a educação hoje nas salas de aula. E esses jovens que estão se perdendo, porque você não tem uma educação efetiva dentro da sala de aula. Né? Você usa métodos antiquados. A escola está no reflexo da sociedade. Né? Está, é verdade. O ensino é a única liberdade que te dá, porque ele te dá milhares de portas para viver. A grande estrada, né? É verdade. É o conhecimento. O conhecimento, quem tem o conhecimento tem a liberdade. Tem a liberdade. E infelizmente o que está acontecendo nas nossas escolas é um jovem totalmente preso ao mercado. O jovem sabe que ele tem que sair dali, fazer um curso técnico ou fazer uma faculdade mercadológica e ir trabalhar, acordar, chegar em casa, dormir, construir sua família. Mas e o civismo, né? E a cidadania? Onde ela está? Nós estamos cada vez mais nos fechando em condomínios enormes e essas pessoas não há discussão política. Não há fomentação de políticas públicas que levem o jovem a protestar, que levem o pai e a mãe de família a protestar. Eduardo, eu quero agradecer muito sua participação aqui, você que saiu de Itaquera, veio aqui generosamente, atendeu o convite da AltV Mulher, com muitas participações, inclusive nós já travou tal nível que nós tivemos de perguntas aqui. Eu não sei se é por causa do sinal, alguma coisa aconteceu, mas não faltará oportunidade para você retornar, inclusive para colocar para os nossos internautas se essa parceria com a construção do Itaquerão está realmente acontecendo. Né? De que tipo de parceria vocês terão, quais serão, como se dará esta caminhada entre a comunidade e a construção do Itaquerão. Não é? Nós desejamos tudo de bom e colocamos também o programa AltV Mulher à disposição da comunidade para discutir a próxima campanha da fraternidade,
que é um tema muito sagrado para nós, que nós temos um compromisso muito grande, que é a questão da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, mas também este cotidiano que você nos colocou, nos relatou tão bem, como é uma célula viva, para que o nosso jovem não se perca, para que ele realmente seja acolhido. Este é o primeiro passo, dele se sentir acolhido. Na hora que ele se sente acolhido, protegido por um grupo de uma comunidade ligada à Igreja Católica, que é dessa paróquia, para nós é sempre mais uma porta de esperança. É verdade. Viver, Paulo Freire diz que viver é um ato político. E a vida que nos leva a isso e essa comunicação que tem que existir. Essa comunhão, né? Comunhão, é verdade, comunhão. De sonhos, né, que fomentam essa utopia, que é a utopia estar à frente. Nós sempre dando passos à frente e construindo um mundo melhor, mais humano e menos capitalizado. Você tem a pessoa, a sua integridade. As relações sociais são importantes. Não é? E as suas relações. O que não pode perder isso, não é? Isso mesmo. Porque isso é o vivo, isso é o sonho da gente, não é? Realmente. E a gente deseja que todos realmente possam dar o primeiro passo. O Sena aqui está te cumprimentando. Obrigado. E outros também. E te agradecer muito por essa experiência, porque é você que está fora do Brasil, você que está aqui interagindo com o programa AltV Mulher, esse é o jovem brasileiro. Esse é o jovem que se dá, que atua na comunidade, que pensa no outro, que acolhe o outro, que tem os sinais de alerta, que tem intervenção. Hoje você está na faculdade. Sim, faço Sociologia Política. Faz Sociologia Política, não é? Mas sempre com um olhar na comunidade. Sim, é verdade. Aonde acontece tudo. A comunidade, ela traz a família, ela traz seus amigos, ela reúne o padre, reúne o pastor, ela reúne tudo. Ela está ali para fazer... interreligioso, é um diálogo mesmo que tem que existir. Porque as diferentes crenças, elas servem para se reunir. Cada um na sua crença, no seu traço, que delineia o que? A sua teologia, o seu conhecimento, a sua crença. Mas ela, na verdade, ela faz uma grande comunhão, que é o objetivo final de todos. Que é a vida. Meu querido Eduardo, obrigada por essa experiência viva e volte sempre ao programa AltV Mulher, que eu quero uma participação no AltV Mulher de jovens. E eu acho que as mulheres também, nós mulheres, colocamos na vida jovens como o Eduardo, que está aqui trazendo essa experiência e continuando esse trabalho maravilhoso de esperança, de luta e de combate ao que é de pior, que é o tráfico. Muito obrigada a você, internauta, ao nosso convidado e a todos que interagiram conosco no decorrer desta 1 hora no programa AltV Mulher. Até a próxima terça-feira, às 17 horas. Avise os seus amigos. Uma boa tarde, até a próxima terça-feira. Mulher de verdade.